Mandaram vir Sansão do cárcere e o colocaram em pé entre as colunas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só esta vez. Abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e bradando: Morra eu com os filisteus! Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. O Evangelho do Suor, a teologia prática do trabalho humano. Muitos cristãos vivem uma dolorosa esquizofrenia espiritual. Eles experimentam uma presença vibrante de Deus durante as liturgias de domingo, nos momentos de cânticos congregacionais ou no recolhimento do quarto de oração, mas na segunda-feira pela manhã, ao cruzarem a porta do escritório, da fábrica, da escola ou do hospital, sentem como se estivessem cruzando uma fronteira em direção a um território completamente secularizado, onde Deus está ausente. O trabalho passa a ser visto apenas sob a ótica da sobrevivência. Um fardo pesado, um pedágio necessário, que se paga para garantir o pão, ou uma engrenagem de opressão em um mundo caído. No entanto, se voltarmos às páginas da história sagrada, até o livro de Gênesis, descobriremos que essa visão fragmentada e pessimista é uma distorção severa do plano original do Criador. Antes mesmo que o pecado manchasse a história humana, Deus se revelou nas Escrituras não como uma divindade apática, distante ou puramente contemplativa, mas como um trabalhador. Ele projeta, executa, separa, ordena, estabelece e avalia a qualidade da sua criação. Quando a Bíblia afirma que Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, Gênesis 1:31, ela está nos mostrando a primeira avaliação de desempenho da história. O trabalho, portanto, não é o subproduto da queda humana. O trabalho foi gerado na santidade do Éden. Ele possui dignidade intrínseca, beleza e propósito. Ele traz em si a impressão digital e a caligrafia do próprio Altíssimo. Essa verdade teológica ganha contornos ainda mais revolucionários quando olhamos para a encarnação. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, passou cerca de 30 anos da sua vida terrena, não nos palácios da aristocracia ou nos debates teológicos do Templo de Jerusalém, mas sob o anonimato e a simplicidade de uma oficina de carpintaria em Nazaré. O Filho de Deus manejou ferramentas, lidou com clientes, enfrentou a fadiga física, negociou prazos e tirou calos das mãos. Ele não começou a glorificar ao Pai apenas quando multiplicou os pães ou ressuscitou Lázaro. Ele glorificou ao Pai em cada mesa que construiu, em cada portão que reparou, em cada dia de trabalho honesto e silencioso. Em João 5,17, ele faz uma declaração que redivinha nossa física laboral. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ao alinhar a sua atividade à atividade do Pai, Cristo resgata, restaura e eleva a dignidade do trabalho humano a um patamar de adoração, oração de consagração da jornada, ativação profissional e sabedoria. Senhor Deus do meu fôlego, arquiteto do universo, aquele que trabalha sem cessar na manutenção da vida e na redenção da história, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, com o coração aberto e a alma reverente. Eu recuso a pressa desordenada deste século que tenta me empurrar para a rotina diária, como se eu fosse um autômato, uma máquina desprovida de espírito, ou um órfão espiritual correndo atrás de sobrevivência. Antes que os telefones comecem a tocar, que as notificações invadam a minha tela e que as demandas do meu cargo exijam a minha atenção, eu venho voluntariamente consagrar o meu dia.
as minhas mãos e a minha mente, aquele que me deu a capacidade de produzir. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio do trabalho. Eu te agradeço pela força física que me permite levantar, pela clareza cognitiva que me permite planejar, pela habilidade técnica que me permite resolver problemas e pelo espaço de utilidade que ocupo na sociedade. Limpa o meu coração de toda a ingratidão crônica. Eu sei que, enquanto oro, existem milhares de pessoas clamando por uma porta aberta, pessoas qualificadas que estão ociosas, corações angustiados pela falta de provisão. Que eu jamais olhe para as minhas obrigações diárias com o espírito azedo da murmuração. O meu trabalho não é um castigo. O meu trabalho é uma esfera de mordomia que o Senhor me confiou para que eu exerça domínio e manifeste o teu reino na terra. Perdoa-me pelas vezes em que enxerguei a minha profissão com olhos puramente seculares. Perdoa-me por deixar o Espírito Santo na porta de entrada da igreja no domingo e caminhar de forma ateísta e autossuficiente de segunda a sexta-feira. Hoje, eu quebro essa barreira artificial entre o sagrado e o secular. Eu declaro que o ambiente onde eu ganho o meu sustento é um território sob a jurisdição do Senhor Jesus Cristo. Se o teu Espírito habita em mim, então o teu santuário se move comigo para dentro da empresa, da sala de reuniões, do balcão de atendimento, da sala de aula ou do canteiro de obras. Eu não caminho vazio, eu marcho habitado pela tua glória. Eu clamo, Deus de toda sabedoria, por uma efusão de inteligência espiritual e discernimento para a execução das minhas tarefas hoje. Não peço apenas astúcia humana ou esperteza de mercado. Eu peço a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável e cheia de bons frutos. Concede-me a mente que operava em Daniel no Império Babilônico. Daniel foi colocado dentro de uma estrutura governamental complexa, muitas vezes hostil aos seus valores, mas as Escrituras registram que nele havia um espírito excelente, conhecimento e inteligência para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver casos difíceis. Que esse mesmo espírito de excelência repouse sobre a minha mente hoje. Que diante das crises corporativas, diante dos problemas que parecem intransponíveis e das decisões de alto risco, a tua voz silenciosa instrua o meu entendimento, me dando a resposta certa, a estratégia perfeita e o tempo exato de agir. Senhor, livra-me do perfeccionismo doentio, que nasce do medo da rejeição, da vaidade ou da necessidade de aplauso humano. Ao mesmo tempo, afasta de mim toda frouxidão, preguiça, mediocridade ou desleixo. Eu me lembro de Bezalel, o artesão a quem o Senhor encheu do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Obrigado porque a Bíblia me ensina que a habilidade técnica, o design, a engenharia, a administração e a criatividade são dons tocados pelo teu Espírito. Que a minha busca pela excelência seja um ato de adoração. Que eu revise os meus relatórios, atenda os meus clientes e organize os meus projetos com tamanho esmero. Que qualquer pessoa que olhe para o meu trabalho perceba que ali existe cuidado, dedicação e honra. Eu não trabalho para agradar a homens. Eu executo minhas funções diante da face do Deus Todo-Poderoso. Eu imploro que a tua graça guarde a minha integridade no secreto, naquelas decisões e momentos onde ninguém está olhando. É muito fácil manter uma postura religiosa diante de uma congregação, mas o verdadeiro altar da integridade é provado quando estou sozinho diante da tela do computador. Quando surge a oportunidade de cortar um caminho desonesto, quando a mentira parece conveniente para encobrir um erro, ou quando a preguiça sugere que eu desperdice o tempo pelo qual estou sendo pago.
Se eu for tentado a flexibilizar a verdade, desperta a minha consciência com clareza. Se eu for tentado a ser negligente com os recursos que não são meus, freia os meus passos. Quero ser como José no Egito, que mesmo sob a pressão da injustiça, do anonimato e da tentação na casa de Potifar, manteve os seus olhos fixos no temor do Senhor, e disse: como cometeria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Que a minha honestidade seja inegociável, que a minha palavra tenha o peso de uma rocha e que a minha confiabilidade seja uma marca registrada que abra portas para o Evangelho. Santifica o meu temperamento e as minhas reações no dia de hoje, Pai. O mercado de trabalho costuma ser uma arena de competição feroz, de vaidades exacerbadas, de puxadas de tapete e de palavras afiadas pelo estresse. Quando a atmosfera ao meu redor estiver carregada de tensão, faz-me ser um agente de calmaria. Onde houver fofoca e murmuração, que a minha boca se feche para o veneno e se abra apenas para trazer soluções e palavras de edificação. Dá-me paciência de ferro para lidar com pessoas difíceis, líderes autoritários ou subordinados resistentes. Que a minha mansidão não seja confundida com fraqueza, mas reconhecida como o controle do Espírito sobre o meu homem interior. Que antes de responder a uma provocação, eu faça uma pausa sagrada no meu espírito e peça: Senhor, guarda os meus lábios. Que o amor e a dignidade governem a minha postura longas horas. Antes de eu pronunciar o nome de Jesus a alguém, desperta o meu olhar para a dimensão do serviço no meu emprego. Não me deixes ficar tão focado nas minhas próprias metas, a ponto de ignorar os seres humanos que compartilham o espaço comigo. Eu sei que atrás de mesas vizinhas, de crachás e de sorrisos corporativos padronizados, existem almas sangrando, pais preocupados com os filhos, pessoas lutando contra a depressão, corações solitários e indivíduos esmagados pela pressão da existência. Faz-me um embaixador da tua misericórdia, que através de um olhar atento, de uma palavra de encorajamento, no momento certo, de um braço estendido para ajudar em uma tarefa pesada, ou simplesmente da recusa em participar do linchamento moral de alguém, eu possa semear o teu amor, que a minha presença torne o ambiente de trabalho um lugar mais leve, mais limpo, mais seguro e mais humano. Eu te peço que a oração não seja um evento isolado no início do meu dia, mas uma conversa contínua que flui em paralelo com as minhas atividades. Ensina-me a arte das pequenas orações de corredor, dos clamores mentais que sobem enquanto caminho para uma reunião, do pedido de socorro silencioso antes de responder a um e-mail complexo. Que a comunhão com o teu Espírito seja o pano de fundo de toda a minha produtividade. Se eu falhar hoje, dá-me a humildade de confessar, reparar o dano e recomeçar sob a tua graça. Se eu alcançar o sucesso e o reconhecimento, arranca todo o orgulho do meu peito e deposita a coroa da vitória aos teus pés, pois sem ti eu nada posso fazer. Eu estendo esta oração sobre todos os meus irmãos de fé que compõem a minha comunidade de clamor. Visita agora o trabalhador que se sente invisível, aquele cujo esforço nunca é aplaudido ou reconhecido pela liderança humana. Lembra-o de que o Senhor galardoa o trabalho feito com amor. Sim, visita o profissional que está operando no limite do esgotamento físico e mental, à beira do burnout. Sopra teu refrigério e dá-lhe sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Dá coragem àqueles que estão sendo pressionados a negociar os seus valores éticos e espirituais para manter o emprego. Sê o escudo e a provisão deles. E para os que estão na dolorosa fila do desemprego, bate o teu martelo, abre as portas trancadas e direciona-os para um espaço onde suas habilidades frutifiquem. Eu recebo esta jornada laboral
como um presente e uma missão. Eu marcho para o meu trabalho sabendo que não estou sozinho. O Deus de Gênesis que trabalha, o Cristo de Nazaré que santificou a carpintaria e o Espírito Santo que capacita os santos caminham comigo. Que o meu dia de hoje seja um sermão vivo, uma liturgia contínua e um monumento de glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor do meu trabalho e da minha vida. Amém. Sentenças práticas de fixação e alinhamento profissional. Grave estas verdades no seu espírito e recite-as mentalmente ao longo do seu dia de trabalho para manter a sua mente ancorada no propósito divino. O meu trabalho não é um castigo pósquedo, é uma extensão da atividade criativa de Deus estabelecida desde o Éden. Eu recuso o ativismo cego e a murmuração. Eu escolho trabalhar em parceria consciente com o Espírito Santo. A minha excelência técnica não serve ao meu orgulho, mas sim à reputação do reino de Deus na terra. O meu maior ato de adoração hoje será manter a integridade, a verdade e a retidão quando ninguém estiver olhando. O meu cargo atual é o meu campo de missão secundário. O meu comportamento sob pressão falará mais alto do que as minhas palavras.